E aí, gente, bom estar aqui com vocês de novo. Nós estamos falando sobre o líder emocionalmente saudável e Pete Scazzero, no capítulo 1, ele ainda apresenta dois gráficos muito importantes para nós entendermos o processo de mudança. O primeiro gráfico fala sobre as etapas ou os estágios da mudança. E Pete Scazzero apresenta 5 estágios da mudança. O primeiro estágio é a conscientização. Se a gente quer, por exemplo, desacelerar, então, esse processo de desaceleração requer uma conscientização no primeiro momento. A gente começa a perceber que a vida está agitada, corrida, né? A gente está começando a ficar muito sobrecarregado. E se a gente quer levar uma vida de profundidade com Deus, de intimidade, de resolver alguns aspectos da nossa vida, de pensar e repensar nosso planejamento, a gente precisa desacelerar e ter um ritmo diferente, um ritmo de desaceleração. Mas isso é só o primeiro estágio, é a conscientização. E aí depois que passa um tempo, vem o segundo estágio, que é a ponderação. A gente começa a ponderar se realmente isso é algo que a gente deseja crer, né? No primeiro momento a gente começa a pensar, a conscientizar, mas é isso que eu quero realmente crer. É como se você estivesse trocando de lentes. Será que eu vou usar essas novas lentes mesmo? E como que a gente faz esse processo de ponderação, por exemplo, sobre desaceleração? A gente começa a ler livros sobre isso, a gente começa a ver vídeos sobre isso, a gente começa a ensinar, pregar muitas vezes sobre isso, falar sobre isso. Às vezes nós falamos do que acreditamos e do que nós vivemos. E às vezes nós falamos do que nós desejamos viver e já estamos começando a acreditar. E esse é o segundo estágio do processo de mudança. O terceiro estágio do processo de mudança é avaliar. A gente começa a avaliar alguns aspectos de mudança de hábitos. Por exemplo, de repente eu separo toda terça de manhã para desacelerar, para estar mais em oração, para estar mais com Deus, para estar mais lendo algum material, ou se você tem um ritmo, né, manhã e tarde, que não consegue fazer isso, talvez você consiga fazer isso talvez numa noite. Então a terça-noite eu separo para esse tempo de desaceleração. E aí eu vou estar um tempo mais a sós com Deus, vou estar no meu lugar secreto e de repente esse processo começa a fazer sentido para você, realmente começa a se tornar um hábito. E outros hábitos também vão mudando gradativamente. Aí tem semana que você não realiza, ou de repente você fala, todo dia de 5 da manhã às 6 da manhã eu vou separar para ter um tempo a sós com Deus, meditar na palavra de Deus ou alguma coisa nesse sentido. Mas aí você tem o segundo dia que não acontece, o terceiro dia e você vai parando, aí na outra semana você volta. Então esse é o que a gente chama, o Pete Scazzero chama de avaliar. Nós temos picos, né, e vales, né? Nós temos momentos onde que a coisa acontece e momentos que a gente para durante 3, 4, 5 dias, depois a gente volta de novo. Então esse ritmo flutuante é geralmente o que acontece quando a gente está nesse bloco de reavaliar, nesse estágio de avaliar e reavaliar e voltar, até que isso se torne uma prática na nossa vida. Existe um gap, existe um espaço que é chamado de ação ou lacuna comportamental. O que é uma ação ou lacuna comportamental nesse estágio de avaliar? É exatamente essa flutuação, né? De a gente começar um dia, 2 dias, no terceiro, quarto, quinto dia não fazer mais. A gente começa uma semana, no segundo, terceiro, quarta semana a gente não faz mais. E assim por diante. Isso é um vácuo, né? Isso é uma lacuna para que o comportamento se consolide, até que o comportamento se consolide plenamente. E então, vencendo esse vácuo, vencendo essa lacuna de comportamento, a gente vai para o estágio 4, que é de repriorizar. Isso passa a ser parte da nossa vida, do nosso hábito, do dia a dia. E a gente agora, né, tem toda terça de manhã, ou né, toda terça noite, ou todos os dias da semana realmente o horário reservado, e acontece às vezes de a gente não conseguir realmente fazer e realizar, mas a maioria das vezes a gente está praticando. E pode acontecer que em algum momento você fique uma semana sem aquele hábito de desaceleração, de desenvolver sua espiritualidade, de desenvolver seu tempo devocional ou de oração. Pode ser que você fique um tempo que você perdeu o ritmo, mesmo depois que virou um hábito. Então você precisa de repriorizar. Talvez entrar num ritmo de um mês, né, intenso para repriorizar, para que aquele hábito não perca, para que você não perca aquele ritmo que você estabeleceu.
E por último, assumir, ou seja, aquilo é parte da sua vida, aquele valor, desaceleração, para ter mais intimidade com Deus, virou prática da sua vida, já é algo comum, já é algo real para você. Então, esses são alguns estágios de um processo de mudança na nossa vida, para ganhar novos hábitos e passar por um processo de transformação. Isso quanto ao conceito de desaceleração, ou pode ser também quanto ao conceito de uma vida espiritual mais íntima, mais autêntica, separando tempo para ele. O segundo gráfico que Pitscazeiro fala no Líder Emocionalmente Saudável, ele fala sobre alicerces da vida. Todos nós temos projetos, todos nós temos alvos, isso é como se fosse um prédio, os andares de um prédio. Só que para construir um prédio, você precisa de alicerces. E Pitscazeiro fala sobre 4 alicerces importantes da vida. O primeiro alicerce é enfrentar a sua sombra. Existe uma ferramenta que muitos conhecem, chamada janela de Johari. A janela de Johari fala sobre 4 percepções da nossa vida. 4 percepções de quem nós somos e de como a gente percebe nossos pontos fortes e pontos fracos. A primeira percepção, a primeira janela, é onde todo mundo conhece. Então, eu sei aquilo que é forte em mim e fraco em mim, e as pessoas que estão ao meu redor também sabem. Essa é a primeira janela. A segunda janela é eu sei aquilo que é forte e fraco em mim, e as pessoas que estão ao meu redor não sabem, não conhecem. A terceira janela é aquilo que eu não sei, aquilo que é forte e fraco em mim, mas as pessoas ao redor sabem aquilo que é forte e fraco em mim, mesmo que eu não saiba. E a quarta janela, nem eu nem as pessoas sabem, só Deus sabe meus pontos fortes e meus pontos fracos. O que é uma sombra? A sombra é aquilo que eu não vejo, seja que as pessoas veem, aquilo que é forte, fraco em mim eu não perceba, seja que Deus vê, isso é nossa sombra. E a primeira coisa é enfrentar a nossa sombra. Davi ora a Deus certa vez dizendo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então eu preciso enfrentar a minha sombra, ou seja, minhas áreas de fraqueza e vulnerabilidade, ir para Deus, ir para o lugar secreto, para que esse processo seja transformado. O segundo alicerce que Pitscazeiro fala no Líder Emocionalmente Saudável é que ele desfruta de um casamento ou uma vida a sós com Deus. Esse desfrutar da vida de um casamento com Deus ou uma vida a sós com Deus, onde Deus é prioridade na sua vida, é um segundo alicerce. Desfrutar dessa vida, essa vida gerar alegria, desfrute em você. Terceiro alicerce é desacelerar para que você tenha uma união íntima e amorosa, seja com seu cônjuge, por exemplo, ou seja com Deus prioritariamente. Então, eu preciso desacelerar para poder estar com minha família, eu preciso desacelerar para poder estar com minha esposa, de forma íntima, eu preciso desacelerar para poder estar com Deus. Esse é um terceiro alicerce, desacelerar, mudar o ritmo de vida. E o quarto é praticar um ritmo de renovação semanal. A Bíblia chama isso de sabático, princípio sabático. O processo de renovação semanal é fundamental para recarregar a bateria. Seja que você tenha um sábado, ou uma parte do domingo, ou uma noite da semana, ou uma manhã na semana, ou amanhã e tarde, mas um dia ou um período maior de descanso e de renovação para você pensar, renovar, entrar no seu lugar secreto, sair para algum ambiente onde você possa repensar a semana e colocar diante de Deus, avaliar o que passou e projetar aquilo que Deus tem para você na semana seguinte. Esses são 2 gráficos que Pitscazeiro apresenta para que a gente saia de uma liderança doentia, para uma liderança saudável. Uma liderança espiritualmente saudável requer esses 4 alicerces e passar por esses 5 estágios de processo de mudança, segundo Pitscazeiro. Que Deus possa te abençoar durante a leitura desse livro e também possa aplicar essas verdades ou esses princípios para você, em nome de Jesus.